but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shape history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Shalom, meus irmãos, boa noite. Todo mundo bem aí? Alguns com frio, outros não. Eu, como sou pouco corpo, qualquer brisa me congela, eu já vim preparado aqui. Muito feliz de ter cada um de vocês aqui nessa noite. Rostinhos novos, sejam bem-vindos. Você que está aqui a primeira vez, levanta sua mão aí. A gente quer te dar um grande oi. Sejam bem-vindos, viu? A gente está muito feliz de recebê-los na nossa casa. Como o nosso AP nos antecedeu, Deus é coletivo, irmão. Paulo vai dizer ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, sobre o corpo de Cristo. E ele é formado de diferentes partes, diferentes peças, e diz que as peças menores sustentam aquilo que é maior. E eu acredito que é dessa forma que Deus tem se movido nos últimos dias. Deus tem dado uma ênfase nas peças menores que estão escondidas para sustentar tudo aquilo que a gente tem visto. Por isso que todas as vezes que a gente corre atrás de alguma referência, Deus vai lá e corta. Deus vai lá e expõe. Deus vai lá e fala, não, não é isso. Porque o que Deus está fazendo comigo e com você, como igreja, como homem, como mulher, como jovem, como avançado em idade, seja o que for, Deus está nos trazendo de volta para as bases. É mais difícil? Custa mais? O que é mais fácil? Colocar uma telha ou preparar um fundamento? O que eu vejo nos nossos dias hoje é que Deus não está nos chamando para colocar telhados, para cavar poços, cavar a terra, construir aquilo que talvez ninguém vai ver, mas é aquilo que sustenta tudo aquilo que todo mundo está atrás. Eu quero ser aquele que trabalha. E eu conto com você para isso. Amém? Estamos juntos? Por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos sobre o corpo de Cristo, a importância do corpo de Cristo, a Bíblia ela vai nos ensinar algo muito interessante, além do corpo. Porque quando nós falamos do corpo, nós falamos da matéria, nós falamos da ação, sabe? Nós falamos de departamentos, nós falamos de funções. Paulo dá essa ênfase. Mas Paulo também diz que além do corpo é necessário um entendimento. É necessário algo que traga lucidez à nossa mente. Para que não apenas façamos algo para Deus, mas para que a gente tenha plena consciência de que nós estamos fazendo para Ele. Então, muito mais do que fazer é entender. Há uma diferença entre saber e entender. Eu vou usar, por exemplo, o exemplo de um motor. Quando eu sei sobre o motor, eu sei que ele funciona e faz alguma coisa andar.
saber a sua função não me torna um bom mecânico. Porque se eu for me deparar com essa realidade, eu não entendo como funciona. Eu sei como funciona. E a palavra shema, a palavra ouvir, que está ligada ao primeiro mandamento, significa entenda. Aquele que ouça, entenda. Deus não quer apenas que você saiba de algo. Deus não quer que você venha aqui de domingo, de terça, de quinta, nas escolas, para saber de algo. Deus quer que você entenda. Porque quando você entender, você se torna participante. Porque senão vai ser aquele efeito manada. Eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo, mas eu não entendo o porquê estou fazendo. Eu posso dizer para você, irmãos, Deus tem grande interesse em mostrar para mim e para você o porquê Ele está fazendo. E isso é maravilhoso. Porque Deus não está apenas te comissionando a algo. Deus quer revelar algo a você. E para isso acontecer, para que haja entendimento, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Por isso que Paulo, ele fala do corpo, ele fala da importância do corpo, mas também ele fala algo muito interessante, que é o tema dessa noite. Ele fala sobre a mente de Cristo. Que é algo que o Senhor tem falado comigo na semana, e quando o AP mandou uma mensagem para mim, confirmando a ministração de hoje. E ele sempre pergunta se tem uma palavra que o Senhor está falando. E eu falei para ele, olha, vou orar a respeito de uma palavra, porque eu tenho algumas impressões no meu espírito, mas eu preciso perguntar para o Senhor se é isso mesmo. Por quê? Porque nós precisamos ter esse princípio. Não fazemos quando queremos. É a obra de Deus, Ele que manda. Se Ele te chamou, Ele não aceita o seu jeito. Ele aceita você, não o seu jeito. Quando estamos ministrando para o Senhor, é o jeito do Senhor. Não é segundo o nosso jeito. A gente não pode tornar Deus refém das nossas emoções. Nós precisamos nos submeter àquilo que Ele está fazendo. Por isso, momentos como esse é a mesma coisa. Nós precisamos nos submeter àquilo que Deus vai falar por meio do Espírito. E eu convido a você, irmão, seja um bereano nessa noite. Anote tudo e confira tudo. Confira tudo depois. Vá para as Escrituras, não fuja dela. Você quer um tesouro que você pode tocar? Sim ou não? Quem quer um tesouro aí que você pode tocar? Está aqui, ó. Dinheiro nenhum paga isso. É muito fácil você ter uma Bíblia aqui no Brasil. Mas tem irmãos na China que eles arriscam as suas vidas, às vezes para ler um pedaço de uma página, e eles choram, porque há grande perseguição. Tenho amigos que fazem missão no Oriente Médio, que custa a sua vida pregar o Evangelho. Tá boa a cadeira aí? O arzinho tá bom? O cafezinho estava gostoso? Mas tem irmãos que estão dando as suas vidas e não tem isso daqui, porque não é por isso que eles estão. Porque não é por isso que eles caminham. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor precisa trocar a nossa mentalidade. Porque o que nós fazemos aqui é falar sobre ser igreja e não construir uma igreja. Porque Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. E nós temos gastado a nossa vida para se tornar igreja. E é difícil. Porque se você olha lá fora, tem muitas coisas, sabe? Muitos manjares. Coisas que para o nosso desejo, para a nossa carne é maravilhoso. Mas que pode fazer com que a gente troque uma eternidade por minutos, por segundos, por uma decisão, por uma escolha errada. E sabe esse sentimento de que o tempo está passando muito rápido? Quem tem essa impressão? Não é impressão, é realidade. Sabe por quê? Porque os pensamentos são mais rápidos do que as emoções. Essa semana eu estava lendo alguns artigos de alguns psicólogos e grande parte deles chegaram na conclusão de que
em momentos de depressão, onde nós estamos totalmente deprimidos. Não é a depressão em si, mas você se sente mal porque você começou a alimentar maus pensamentos. Então algo começou na sua mente e você se sente mal porque você não quer aquilo. Porque os nossos pensamentos são mais rápidos do que os nossos sentimentos. E a Bíblia, ela fala exatamente sobre isso. Porque a Bíblia diz que o Senhor colocaria a sua lei no nosso coração. Mas na carta de Hebreus diz que Ele vai colocar também na nossa mente. Então nós precisamos transicionar a nossa maneira de pensar. Sabe para quê? Para que a gente não fique repetindo as mesmas coisas. Para que o domingo não seja apenas mais um domingo. Para que o momento de louvor não seja mais um momento de louvor. Para que a gente venha sair dessa inércia. Para que a gente venha quebrar os gessos. Para que a gente venha caminhar para aquilo que Deus está nos chamando. Os sinais estão aí. Antigamente, falar que Jesus estava voltando era mito. Hoje é realidade. Mas por que parece tão assustador? Porque foi uma mensagem que foi deixada de ser pregada ao longo do tempo. Ah não, está demorando, não vai ser agora. Aí começa, um calcula isso, um calcula aquilo. E aí nós passamos a nos mover segundo as nossas emoções, com medo do próximo Papa, com medo do próximo presidente. Sim ou não? Isso é um problema. Porque nós estamos nos movimentando, aliás, nós estamos tentando entender as Escrituras a partir do que acontece no mundo. Olha aqui para mim, irmão e minha irmã, eu quero te fazer um convite. Do fundo do meu coração. Não tenta entender a Bíblia segundo o que você vê no mundo. Vá para as Escrituras e você vai entender o que está acontecendo no mundo. O problema é, nossa, eu vou ver aqui, quem que falou? Ai meu Deus, não, porque está aqui, está escrito aqui, isso aqui. Não, agora é ele, porque é o 8º rei, porque é não sei o que, não sei o que. Meus irmãos, os sinais estão aí. Deus não vai deixar aqueles que estão alertas ser pegos de surpresa. Esse é o ponto. E quando nós falamos que bem-aventurados são aqueles que amam o dia do Senhor, é porque são pessoas que mantêm a chama acesa, são pessoas que não negociam o óleo, são pessoas que continuam diante de Deus dia e noite dizendo, eu quero estar pronto, não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu quero estar pronto para quando o dia chegar. Posso te dar uma boa nova? O dia vai chegar. E quando o dia chegar, como estaremos? Se ele chegasse hoje, o que você teria para oferecer? Um coração que se move em preocupação ou uma mente que se move em esperança? Sabe por que o tempo está passando rápido? Porque nós temos enchido a nossa mente de coisas, de informações. Porque é a era da informação. Você já percebeu quando você está ali nas mídias sociais, ou consumindo internet pra caramba, não te dá uma sensação de cansaço? Sim ou não? Ou é só comigo? Eu trabalho com internet o dia todo na frente do computador. Minha esposa sabe disso. Chega no fim da noite, eu estou assim, com a cabeça explodindo. Não aguento mais, cansado. É informação disso, informação daquilo, escreve sobre isso, escreve sobre aquilo. Sabe, tantas coisas, tantas informações que você precisa buscar. Ah, Rose, mas está fácil, agora está tudo na palma da minha mão. Pois é, na palma da sua mão, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Em qual momento você tira isso da palma da sua mão e pega aquilo que o Senhor fala sobre você, se debruça sobre isso e fala, Deus, vamos passar um tempo agora? É só no domingo. E aí se o culto não é bom, eu ainda saio falando mal. O salgadinho estava frio. O refrigerante estava sem gás. Nossa, você viu o aniversariante? Nossa, não
Nossa, você viu fulano lá? Nossa, o brinquedo ali murchou, a piscina de bolinha murchou. Ah, não, poxa vida, que festa ruim. Você foi convidado para ela e você ainda critica a festa. Estou brincando aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes a igreja se tornou exatamente isso, um lugar que nós vamos para pegar algo que a gente precisa. Só que a Bíblia nos ensina o contrário. Paulo diz que nós somos os dispenseiros do céu, não consumidores. O que é um dispenseiro do céu? É aquele que vai e acessa esse lugar e alimenta o mundo. Nós estamos fazendo o contrário. Eu quero a dispensa para consumir, para pegar. Porque eu sou assim, porque eu sou assado. Eu também sou, irmão. Por isso que nós estamos aqui. Não é porque nós somos bons, é porque nós somos ruins. Dignos de misericórdia. E é por isso que Deus é bom, porque não nos mata, ainda que merecemos, todos os dias. Ah não, mas eu coloquei um Vans, eu coloquei a minha melhor camisa xadrez, que hoje eu estou de junho. Vocês só não vão me ver com essa em junho, amém? Eu gosto de um xadrezinho. Dona D até sabe, quando me vê de xadrezinho, vai pregar. Ah lá, vai pregar, já sabe, é o sinal, aqui não é o sinal. Sabe, não é isso, cara, que chama a atenção de Deus. Aonde estão os nossos pensamentos? Se nós tentarmos entender as coisas de Deus segundo o nosso padrão de pensar, nós vamos falhar miseravelmente. E é por isso que é necessário que haja essa troca. Nós precisamos da mente de quem? De quem? Estamos juntos? Vamos para a Bíblia. Quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 3. Um capítulo que eu gosto muito. Tem muitos segredos nesse capítulo aqui. Amém? Você está comigo, irmão? Não me deixa sozinho aqui não, tá? Aperta o cinto aí, vamos lá. Não, é antigo, não vou falar, senão vai entregar. O Peixe conhece, lembra aquele filme? Aperta o cinto, o piloto sumiu. Amém? Lembra? A maioria não, todo mundo ficou em silêncio, glória a Deus. Tá bom. Pesquisa, dá um Google depois aí, tá bom? Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida é assim. Aperta o cinto, o piloto sumiu. Mas sabe o engraçado do filme? Que o avião pousa. O avião pousa, entendeu? Se você entender a questão do filme, todo mundo ficou desesperado porque achava que ia cair. Só que a fé trabalha ao contrário. Quando o Senhor fala, aperta o cinto, o piloto sumiu, Ele está tirando a sua referência para dizer, o piloto sou eu. Você vai pousar. Eu não vou deixar cair, irmãos. Quando o pai olha para você e diz, eu não vou deixar você cair. Porque a moeda que eu usei para comprar a sua vida para mim foi o meu próprio filho. Por isso que o seu dinheiro não pode me comprar. Damos porque amamos. Não porque temos que dar. Damos tempo, damos a nossa vida, a vida. Porque o sacerdócio é a disposição da própria vida. O que é um sacerdote? É aquele que vive diante de Deus continuamente. Meus irmãos, você pode estar no seu trabalho, mas o seu patrão não pode parar o seu pensamento. Já parou para pensar nisso? Ah não, mas eu não consigo falar com Deus, é porque eu estou trabalhando muito. Tá, você consegue frear o seu pensamento? E por que você não consegue falar com aquele que lê o seu pensamento? Ah não, eu tenho que estar em casa, no lugar secreto, pegar aqui. Amém, glória a Deus, que tenha esse tempo. Mas você já parou para pensar em quantas coisas você tem pensado além de Deus? Sim ou não? Fala a verdade, irmão. E é isso que nos entristece.
É isso que traz essa tristeza para cada um, quando você percebe que você, até em pensamento, já está longe do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos sobre a mente de Cristo, quando lembra a proposta para Ele no deserto, transforma essa pedra em pão, come. Você não é o Filho de Deus? Você pode transformar. O que Yeshua disse? Minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Você não vai afetar os meus pensamentos. Não, não vai. Entendeu? Ainda que me custe, eu vou obedecer. Por quê? Porque aquele que não obedece vive de sacrifícios. Aquele que vive em desobediência sempre está matando alguma coisa na vida para continuar andando no caminho. Por isso que as escrituras dizem, para mim e para você, está escrito aqui, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas tem gente que só quer viver de sacrifício. Todo mundo achou aí? João capítulo 3. Vou ler aqui, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Pode ser NVI, tá? Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Até aqui por enquanto. Por que eu amo esse capítulo aqui? Porque ele mostra algo muito interessante. Nicodemos era um rabino muito proeminente em Israel. E ele tinha um título de príncipe de Israel. Ou seja, o título dele era de um cara muito erudito na Torá. Sabe, um cara que conhecia muito, um cara que contribuiu para o Talmud, um cara que contribuiu com as suas percepções. Ele era reconhecido por ter uma mente avançada, fora de seu tempo. Só que aí, num determinado momento, chega um galileu, com uns caras estranhos, começa a fazer algumas coisas na cidade, e o culto nas sinagogas começa a esvaziar. Todas as vezes que eles se juntavam para fazer a leitura da Torá, tinha menos gente. E ali todo o sinédrio, toda a parte farisaica, eles mandavam outros sacerdotes investigar o que estava acontecendo. Nicodemos foi um desses caras, mandou algumas pessoas lá investigar o que estava acontecendo, porque os cultos estavam diminuindo. Em contrapartida, Yeshua estava do lado de fora, realizando sinais, milagres, ensinando a palavra, chacoalhando aquele lugar. Então Nicodemos, ele fica curioso para saber o que estava acontecendo. Fala, ué, tem alguma coisa errada? A cada reunião, menos gente, o que é que está acontecendo aqui? Então ele vai e descobre que existe alguém chamado Jesus, que está causando um alvoroço naquele lugar. Nicodemos, em sua curiosidade, ele marca um encontro com Yeshua, com Jesus. Porque tudo aquilo que ele estava realizando estava de acordo com o que estava escrito. Então ele, por ser um conhecedor das Escrituras, ele fala, está acontecendo algo do lado de fora, que bate com aquilo que eu já busquei aqui. Eu preciso conferir. E o cenário de João, no capítulo 3, é exatamente esse. Então, quando Nicodemos, ele marca esse encontro com Jesus, a primeira fala dele é, olha, eu marquei esse encontro porque o que você está fazendo é sinal de alguém que foi enviado pelo próprio Deus. Amém? Até aqui? No verso 3, a isto respondeu Yeshua, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então olha só, ele não explica o porquê o que ele estava fazendo. Ele já dá no meio. Olha, eu estou aqui,
Porque você está realizando sinais que indicam o Messias. E Jesus, ele já está no meio dele. Olha só a fala. Então, se você não nasce de novo, isso aqui vai ser só uma fábula. Já assim. E ele fica espantado. Porque alguém no qual todos perguntavam, recebeu uma pergunta no qual não conseguia responder. E olha a diferença da mente de Cristo para uma mente humana, mesmo cheia de sabedoria. Olha a pergunta de Nicodemos, verso 4. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E no verso 5, Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é? E o que é nascido do Espírito é? Olha o verso 7, irmãos. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha só o toque que ele dá. Primeiro ele fala, precisa nascer de novo. Aí a resposta de Nicodemos é humana, emocional. Ué, mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu sou velho. Não faz sentido. E aí Yeshua olha para ele e fala, quem é carne, olha isso. Quem é carne só entende coisas da carne. Mas quem é espírito, entende as coisas do Espírito. E aí ele dá aquela cutucadinha em Nicodemos. Não se espante porque eu estou dizendo isso. Primeiro alerta, por que você se espantou quando eu disse isso? Amém? Vamos continuar. Verso 8, eu amo esse verso. O vento sopra onde quer. Ouves? Ouves? Mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E acudiu Jesus, sabe? Acudiu Jesus e falou: cara, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Opa, aqui chegou no ponto. Porque ele começa devolvendo para Nicodemos algo que, meus irmãos, entre linhas aqui, papo de rabino. Yeshua não estava falando nada fora daquilo que Nicodemos já tinha visto. Mas todas as respostas de Nicodemos eram segundo uma mente humana limitada. Por que eu amo o verso 8? Porque ele diz que aquele que é nascido do Espírito não tem limitação, irmão. Não é paredes que te segura. Não é opinião que te segura. Não é política que te segura. Não é ideologias que te segura. Não é família que te segura. Não é dinheiro que te segura. Diz que aquele que nasce do Espírito, ele é levado aonde o Espírito é. Por isso que nós falamos aqui, não importa aquilo que eu acho que Deus vai gostar, eu preciso me mover segundo o Espírito. Estar de acordo com o que Ele quer, falar aquilo que Ele quer, ir para onde Ele quer, fazer como Ele quer. A obra é dEle. E a minha glória é servi-lo segundo a medida que Ele quer de mim. E qual é a medida? A medida é Cristo. A medida não é o Fábio, a medida é Cristo. Por isso que nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, até que Cristo seja gerado em nós, e até que com as pessoas, quando falar com a gente, veja Cristo. Então, nesse papo de rabino entre Yeshua e Nicodemos, a coisa ficou muito alta, porque Nicodemos só fazia perguntas segundo a sua carne. Então é como se Jesus ele fosse para o final do livro falando, não, deixa eu começar pelo final, porque senão você não vai entender nada do que eu estou dizendo. Amém? Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque muitas vezes nós recebemos aquilo que vem da parte de Deus segundo as nossas emoções.
muitas vezes nós recebemos aquilo que Deus está falando acerca da esperança, segundo as nossas emoções. Estou dizendo isso porque, por exemplo, como comunidade da fé, Deus liberou palavras sobre este lugar. Se você não crê, você não vai entrar. E quando nós entrarmos como comunidade, quem não creu não vai entender. Muito pelo contrário, vai criticar. Ou não vai conseguir andar. Logo, como o Ludi falou alguns momentos, quando ele veio, sabe, o ano passado, romper é mais fácil do que resistir. Mas Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Resiste, irmãos. Resiste. Resista. 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 A tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança produz esperança. E a Bíblia diz que essa esperança não decepciona. Não é no começo, é no final. Quando você chegar e você vê que você permaneceu e que você resistiu e chegou o grande dia de colher os feixes, Deus falar, você resistiu, você foi homem de verdade, você foi mulher de verdade, você resistiu. A carne não resiste. Só espírito. Verso 10, eu quero ler de novo com vocês. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Então aqui Jesus ele está chamando Nicodemos agora para a área dele, falando, eu não estou fugindo do que você sabe, eu não estou fugindo da sua especialidade, parece que está muito alto o que eu estou dizendo, mas olha só a pergunta dele, você ensina a Israel, nunca falou sobre isso? Você é mestre em Israel e nunca parou para pensar sobre isso? Às vezes é a pergunta do Espírito para mim e para você, quantas vezes você foi ministrado? Quantas vezes você foi confrontado pela palavra? E aí a gente entra naquele dilema da carta de Gálatas que Paulo escreveu. Eram para vocês serem mestres, mas vocês continuam sendo crianças, sendo alunos. Já eram para vocês ensinar, mas vocês continuam precisando de aios, precisando de tutores, porque não se deixaram ser transformados por tudo aquilo que vocês já aprenderam. E é esse ponto que Yeshua está falando com Nicodemos. Você ensina e não entende o que eu estou dizendo aqui. E eu quero voltar um pouco no tempo. Porque quando Yeshua, ele faz essa pergunta para Nicodemos, ele está dizendo, você sabe, Nicodemos, que Deus ele é pactual. Meus irmãos, o nosso Pai se move por pacto. O problema é quando nós entendemos, nossa, Rui, essa palavra pacto é meio assustadora. Ok, Deus se move com acordo. Tá bom assim? Entre duas partes, aliviou? Nossa, pacto é muito pesado. Pois é, Deus é pactual. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que Deus ele fez um pacto com o homem. E Deus, ao longo da história, Ele vai chamando homens, mulheres, e vai caminhando ao longo da história com pessoas pactuais. Se você estudar as Escrituras, você vai ver algo muito interessante. Deus nunca contou a genealogia de quem não cumpriu nada com Ele. Sabia disso? Só existe genealogia na Bíblia de pessoas que cumpriram, disseram sim e foram pessoas pactuais com Deus. Quem quebrou o pacto, Deus não conta aquilo que vem depois. Está na sua Bíblia, pesquisa, coloca aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo da história, Deus fez um pacto com Adão. Já falei muito de Adão aqui, sempre volto nisso aqui.
Deus fez um pacto com Abraão, Deus fez um pacto com Noé, Deus fez um pacto com Davi, Deus fez um pacto com Moisés. E em Cristo agora esse pacto, ele se espalha para toda a humanidade. Agora não é Deus chamando um indivíduo ou outro para fazer a diferença na história. É como o AP nos antecedeu aqui. Deus é coletivo, é para todos. É para você que está sentado aí atrás. É para vocês que estão desse lado aí. Você sabia? É para vocês que estão aqui. Deus tem um pacto eterno, te chamado para algo superior, mas para que você acesse esse lugar, a sua mente precisa mudar. E nesse novo tempo, sabe, o Senhor precisa ajustar a nossa mente e o nosso coração para que a gente venha entender que não é sobre regras, não é sobre leis, é sobre o Senhor, é sobre o que Ele estabeleceu. O reino dos céus é uma nação, irmão, e ela tem as suas próprias constituições. Por isso que Paulo disse, a minha pátria, ela não é daqui. Eu não pertenço a esse lugar, porque eu estou preocupado com as coisas que acontecem aqui. Porque aquele que anda na carne se move por preocupação, mas aquele que anda no Espírito se move por esperança. Eu vou repetir, quem anda pela carne só vive preocupado, mas quem anda pelo Espírito se move por esperança. E quando nós falamos sobre mente e coração nas Escrituras, o coração é as emoções do homem e a mente é o seu espírito. O Senhor não fala com as suas emoções, Ele fala com o seu espírito, é com a sua mente. Então é necessário que por meio do Espírito Santo de Deus, o Senhor comece a colocar ordem na nossa casa, no nosso interior, nessa casa aqui, ó, nessa casa aqui, amém? Quem está disposto a isso? Em Gênesis capítulo 26, do verso 5, Deus diz assim para Abraão: Abraão, cuide de guardar os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Espera aí, Abraão ele veio antes de Moisés. Que leis eram essas? Que estatutos eram esses? Que mandamentos eram esses? Era a constituição do reino de Deus. Então esses mandamentos, esses pontos estavam ligados ao pacto que Deus tinha com a humanidade desde o início e que não mudou. Que Deus está falando, eu sou pactual. Quando você entra na linha, quando você entra segundo a constituição do reino, no qual por meio do meu filho, vocês fazem parte agora, vocês vão encontrar favor e graça nesse mundo caído, nesse mundo perverso. Essa é a realidade. Ah, mas Arroz, como eu entendo isso? Cara, pela mente humana isso é surreal. É por isso que quando nós ouvimos, Deus está trazendo algo novo para cá, talvez a gente fique assim, será mesmo? Será? Será, Deus? Será que isso vai acontecer? Não precisa levantar a sua mão não, responde para você. Quem já se perguntou sobre isso? Fala com você mesmo. Será? Deus já usou pessoas para falar e foi muito assertivo em tudo aquilo que Deus tem construído. Como apenas antecedeu, que ele foi para a conferência onde há uma fala de Deus para o mundo e essa fala está percorrendo o mundo. Sabe por quê? Porque Salmos do capítulo 19 diz que não há som e não há palavras, mas ainda assim a sua mensagem, ela se espalha pelo mundo. Ela está se espalhando. Deus não precisa de mensagens e palavras para fazer com que a sua mensagem percorra o mundo. Por isso que nós vemos na carta de Romanos no capítulo 1, que diz que todos os atributos de Deus, tudo aquilo que Ele pode fazer, tudo aquilo que Ele é, já é revelado através daquilo que Ele criou. E diz que isso que Ele criou faz eu e você, sabe o quê? Indesculpáveis diante dEle. É Deus dizendo para mim e para você, não tem desculpa, eu já me revelei, você que não quis ver. Você está aqui? Aperte o cinto. O piloto sumiu. Anota aí, Gênesis 26, 5. Quando Yeshua ele começa a confrontar, ele está falando, lembra disso? Lembra do pacto? Deus é pactual.
Você fala sobre o pacto, não vive ele. Você está falando da letra, mas não vive, porque a sua mente é carne. A sua mente não é espírito. Você não está entendendo que eu cheguei. Por quê? Porque na esperança carnal era um grande revolucionário. E a revolução de Yeshua é de dentro para fora. Não é por espada do jeito que a gente espera. Nós já falamos sobre isso. O tipo de vingança que ele tem é pegar o seu inimigo, amá-lo, constrangê-lo por meio do amor e tornar ele mais louco ainda. Para Deus agora. Essa é a forma de Deus. Não é a nossa forma, que é a vingança. É o olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. A dele não. Eu dei a minha vida pelo inimigo para tornar ele amigo do meu Pai. Ministério da reconciliação. Então o que Yeshua está fazendo com Nicodemos? Está reconciliando Nicodemos com o Pai. Porque ele era o príncipe de Israel, sabia muito, mas não entendia nada. É muito ruim quando sabemos muito e não entendemos nada. Vamos ler juntos? Eu penso que talvez na cabeça de Nicodemos pode ter passado, por exemplo, Salmos 119:11. Vamos ler juntos? Amém? Diz assim, ó. Salmo 119:11. Guardo no coração. Guarda onde? As tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse Salmos é um Salmos que Davi fala sobre a excelência de Deus, a excelência da presença de Deus. Eu amo esses Salmos porque é um Salmos de correção. E Davi está falando, bem-aventurado é aquele que guarda a tua palavra no coração. Eu imagino Nicodemos sendo impactado por isso. Opa, será que eu guardei? Porque eu não entendi. Jeremias, uma promessa para mim e para você. Jeremias 31:33, vamos lá. Amém? Jeremias 31:33 diz assim: porque esta é a aliança, na minha tradução, pacto, que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, aonde? Aonde? Lhes imprimirei, aonde? As minhas leis. E aonde mais? Eu escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ele está falando sobre a troca de um entendimento. Primeiro eu serei Deus e eles serão meu povo, e eu vou imprimir e eu vou fazer. Ou primeiro eu transformo a mente, afeto o coração, então eu serei para eles Deus e eles serão para mim povo. Qual que é a sequência aqui, irmãos? Primeiro o Senhor ajusta a nossa mente, alinha o nosso coração, então nós vamos de fato vê-lo como um Deus. E Ele vai olhar para mim, para você e falar: você é o meu povo. Por quê? Porque você me reconheceu. Porque eu te amei primeiro e você entendeu, recebeu, aceitou, reconheceu. Então eu vou mudar a sua forma de pensar. Então você vai se tornar alguém pactual, dentro de um novo modelo que eu estou mostrando para você. No nosso encontro de homens, você que não veio perdeu, foi muito bom, porque nós falamos um pouco sobre a tribo de Issacar, e a tribo de Issacar, ela tem algo muito interessante, porque quando as tribos elas vão receber a bênção, ainda jovens, a tribo de Issacar, ela recebe uma palavra que trouxe um peso para ela durante muito tempo, e que só um patriarca ele pôde mudar. Issacar, ele recebe o nome como um jumento que está sentado. Alguém que é só para o serviço braçal, só algo que é pesado. Mas quando chega nos tempos de Moisés, Moisés separa as tribos e pega a tribo de Issacar e leva ao monte da bênção e muda a sorte deles. Muda a identidade deles. Por quê? Porque até então a tribo de Issacar era uma tribo que só entendia sobre escravidão. Deus estava mudando a mentalidade para a excelência. Leitura dos tempos.
Nós vamos sair para a guerra. É para sair ou não é para sair? Issacar, o que vocês nos dizem? Não sai. Agora é para sair. Espera uma semana. Espera um mês. Manda o louvor primeiro. Toca primeiro. Oferece algo para o Senhor primeiro. Espera. Vai. Algo que outrora foi escravo, agora se tornou alguém que coordenava todas as outras tribos de Israel. Troca de mentalidade. Então, quando Jesus ele está nesse papo aqui com Nicodemos, ele está falando, você precisa entender que o pacto com o Senhor que eu vim trazer não é igual ao do passado. É diferente, você precisa mudar a sua forma de pensar para que você também seja inserido no que eu estou dizendo. E aí a carta aos Hebreus, no capítulo 8, no verso 10, diz a mesma coisa. Vamos ler juntos, Hebreus 8. Hebreus 8:10, está aqui, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, a mesma coisa de Jeremias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então isso não é algo do passado, irmão, está aqui, é algo novo, é algo para agora, para mim e para você. Quem quer acessar essa realidade? Você quer acessar essa realidade? Você deseja que o Senhor mude a sua forma de pensar? Porque talvez a nossa forma de pensar não deu certo até agora. Os nossos planos mirabolantes, por mais legais que parecessem, não cooperam com nada com aquilo que Deus quer fazer. E a proposta para mim e para você é exatamente essa. Eu preciso trocar a sua forma de pensar, para que você não apenas saiba do que eu vou fazer, mas para que você entenda. Quem quer entender? Paulo ele tinha uma grande preocupação com isso, quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Porque por conta da helenização, por conta da sabedoria grega, era muita informação. Tudo caía na filosofia, tudo caía em debates filosóficos. O reino de Deus não é filosofia. Amém? Não tente entender o reino de Deus por meio da filosofia. Você vai errar miseravelmente. Por mais parecido que seja. Isso é ensinamento de homens. Não estou falando que você não possa estudar, saber. Só não tente entender o reino de Deus por meio de ferramentas humanas. Deus não cabe na filosofia. Deus não cabe em ideologias. Deus não tem partido político. Já percebeu o tanto de pensamento que a gente tem sido, inserido, a nossa mente explodindo com tanta coisa, todo mundo obrigando você a olhar para um lado, olha para cá, não, olha para lá, não, vem para cá, não, vem para cá. Ei, nós somos do reino, amém? Pertencemos a um reino, nós temos um rei, ele não morreu, ele está vivo, e ele vai voltar, e ele vai reivindicar o seu reino. Quem vai estar nesse reino? Você está aqui? Eu quero a mentalidade desse reino. Fala para o teu irmão aí, você quer a mentalidade do rei? Você quer a mente do rei? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a carta de Pedro, a carta de Apocalipse, em Êxodo também a gente vai ver isso. Diz que Deus constituiu uma nação com um tipo de gente. O que as escrituras falam sobre esse tipo de gente? Reis e sacerdotes. Se Deus está constituindo uma nação de reis e sacerdotes, Deus não pode constituir uma nação onde os reis e os sacerdotes não têm a mente do rei. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o rei dos reis. Senhor, nós queremos a sua mente.
Nós queremos a sua mente, Senhor. A nossa mente é falha. A nossa mente, ela está presa ao presente e ao passado. Ela nunca olha para o futuro. E quando a nossa mente ela olha para o futuro, é segundo a carne. Por isso, preocupação. Nós nos preocupamos de um futuro que a gente acha que vai dar errado. Porque o nosso presente pode estar atribulado. Mas, Senhor, troca a nossa mente. Nós não queremos ver segundo a nossa carne, mas nós queremos ver segundo o Espírito. Não por preocupação, mas por esperança. Troca a nossa mente. Nós não queremos nos mover preocupados. Quem está preocupado aí? Só eu? Estou sozinho nesse barco, irmão? Só eu estou preocupado? Está perfeito? Está suave? Está tranquilo? Está tudo perfeito? Glória a Deus. Vou jantar na sua casa. Me convida para um café. Eu quero tomar esse café perfeito. Não está, irmãos. Mas a diferença é como nós vamos nos mover. O que tem regido os nossos pensamentos? A nossa carne ou o Espírito? E é isso que Paulo está dizendo. Romanos capítulo 8, do 5 ao 9, diz assim. Verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam o quê? As coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para o quê, irmãos? Mas o pendor do Espírito é para o quê? Vida e paz. Lembra que eu falei sobre obediência e sacrifício? Sacrifício é morte, irmão. Verso 7. Por isso o pendor da carne é o quê contra Deus? Inimizade. Tentar entender Deus pela carne é tentar entender um inimigo. Mas nós já aprendemos aqui, Deus quer ser o quê, meu e seu? Amigo. Porque Deus só revela os seus segredos a quem? Aos seus amigos. Você está aqui? Eu estou diante de amigos e amigas de Deus? Amém. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas aonde? No Espírito. E aí Paulo dá um parênteses aqui. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo. Esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, se você está nele, a carne já morreu. Por que a gente continua se inclinando para coisas da carne? Morto não sente. Morto não sente fome. Morto não sente desejo. Morto não é atraído por coisas que só a carne se alimenta. Sim ou não? Então nós não podemos nos tornar o Walking Dead espiritual aqui. Um bando de zumbi vivendo na carne, indo para a igreja aqui, ó, tô indo aqui. Mas é Zumbilândia já. Porque é só o corpo. A pastora falou isso. Tem muitas igrejas que estão cheias de corpo, nada de espírito. Pessoas cheias de pessoas, mas zero de espírito. E aí vem uma pergunta para mim e para você. De que adianta a casa lotada, se de repente o Espírito não vem e enche a casa? De que adianta a casa lotada, se não há o fôlego do Espírito, se não há vida? Se tornou como uma das igrejas de Apocalipse, tinha tudo, mas não tinha nada. Tinha boa palavra, tinha estrutura, tinha música, tinha tudo, mas faltava o principal, não tinha o Espírito. Meus irmãos, isso é muito sério, muito sério, muito sério.
Porque quando nós olhamos para Gênesis, o homem era só um barro, e diz que Deus sopra o nefesh no homem, diz que Deus ele sopra o fôlego de vida, e esse fôlego de vida estava apontando para algo que Cristo ia fazer com os apóstolos depois da ressurreição. Diz que, olha só, meus irmãos, diz que quando ele ressuscita, se encontra com eles e todo mundo fica assim, caraca, você ressuscitou, e todo mundo fica naquela expectativa. E aí Jesus, ele passou os próximos 40 dias falando sobre o reino de Deus. Depois da Páscoa, diz que ele fica 40 dias falando só sobre o reino de Deus com os discípulos. Mas todo mundo orelhudo assim, você entendeu? Pedro, você entendeu? Entendi. João, você entendeu? Nossa, entendi. Timóteo, você entendeu? Entendi. Você entendeu? Nossa, entendi. Lucas, você entendeu? Nossa, entendi. Disse 40 dias. Meus irmãos, a palavra diz que no último dia, quando ele sopra, diz que então eles entenderam. O próprio Cristo manifesto, ressurreto, 40 dias, falando sobre os segredos do reino de Deus para eles, e todo mundo orelhudo aqui, entendi, nossa, entendi. Sabe quando você vai na escola e o professor deu a vida para te passar uma matéria, e pergunta, você entendeu? Entendi. Aí na hora da prova, aquela notinha maravilhosa. Ah, não, mas é porque eu fiquei com medo de perguntar, né? Pô, eu vi que o professor deu a vida para dar a matéria. Eu dou aula também, e sei como que é. Às vezes você dá a vida, irmão. Tem aluno que você dá a vida. Você já não sabe mais, você está quase pedindo para ele te explicar, para ver se você chega num denominador comum. Você fala, olha, meu Deus, vamos chegar num ponto aqui, porque até eu fiquei com dúvida sobre o que eu ensino. Tamanha dúvida. Então imagina, durante 40 dias, que é exatamente esse período que nós estamos agora, entre Páscoa, né, e Shavuot, entre Pentecostes, Jesus passa 40 dias falando sobre o pacto, trocando aquela ideia, falando sobre o reino, falando sobre este novo tempo, falando sobre essa forma de se mover, e todo mundo assim, nossa, entendi, nossa, que bacana. Yeshua olha e fala, falta uma coisa, porque vocês estão cabeçudos de informação. Vocês ouviram muitas coisas, falta o principal, o meu espírito. Diz que ele sopra. E quando ele soprou o espírito, tudo aquilo que eles ouviram nesses 40 dias, diz que fez assim na mente deles, ó. Pá. Diz que eles entenderam completamente. Quando ele soprou, sabe a cereja do bolo? A cereja do bolo. Então não importa a gente se desgastar, estudar, falar, se no final de tudo você falar, Deus, ok, entendi, vou embora para minha casa. Senhor, me dá o Espírito. Me dá agora o Espírito, porque eu não me contento apenas com a letra, eu preciso do Espírito. Qual foi a conversa de Jesus com Nicodemos? Você está vindo na letra, eu estou vindo no Espírito. Nasça de novo. Nasça de novo. Nasça dentro de um novo pacto com o Senhor. Algo totalmente diferente. Porque agora não é a letra, é dentro de você. A constituição desse reino, quando nós pecarmos, ela vai gritar dentro de você, falando, opa, você não pertence a esse mundo, porque você está pensando assim, porque você está sentindo assim, porque você continua fazendo isso, porque você continua mentindo, porque você continua roubando, porque você continua adulterando. Você não pertence a esse reino. Você sabia que a primeira cidade foi fundada com violência? Filho de Caim fundou a primeira cidade. E quando você olha para as estruturas das cidades, o que tem em toda cidade, irmão? Violência. E quando Deus estabelece um lugar sacerdotal, numa jurisdição, quais são as primeiras coisas que começam a desaparecer ou diminuir? A violência. Por quê? Porque uma casa sacerdotal, ela tem o objetivo ou a missão de gerar mentalidade nas pessoas. O que nós estamos fazendo aqui é trabalhando a nossa e a mentalidade de vocês. Nós precisamos trocar a nossa mentalidade. Você é um povo sacerdotal.
Deus não te chamou para ficar aí vendo Deus à distância, amém? Deus te chamou para participar daquilo que Ele está fazendo. Então não se contenta ficar na cadeirinha aí, irmão. Yeshua não te salvou para isso. Ah não, eu estou salvo, estou aqui, está tudo bem. Ele não te chamou só para isso. Nós precisamos avançar. E a transformação, ela acontece pela nossa mente. Romanos, no capítulo 12, Paulo ele vai trabalhar muito essa questão sobre a mente. Romanos 12, 2, anota aí. E diz assim: e não vos conformeis com o quê? Com este século, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Então, peraí, a gente não pode ser um profeta de meio versículo, a gente até canta isso. A sua boa, perfeita, agradável vontade, a gente canta, é tão bonitinho, mas o que Paulo está falando aqui? Se você não troca a sua mentalidade, você nunca vai experimentar isso. Talvez aquilo que você diz bom, perfeito e agradável é para você, não para Deus. Mas quando Deus muda a sua forma de pensar, ainda que nos custe, nós vamos entender, foi bom, perfeito e agradável para o Senhor. Porque Deus não nos chamou para amaciar o nosso ego. Primeira coisa que tem que se desmanchar diante de Deus é o nosso ego. Nossa mente ela está contaminada com as coisas desse mundo, irmãos. É preciso, sabe, limpar, sabe, se desintoxicar, cara, offline para o mundo, irmão. Estou te dando uma dica de irmão que te ama. Fica um pouco off para as coisas do mundo. Se esconda em Deus. Você vai ver o quão bom vai ser isso para você. Se esconda em Deus. A gente está, sabe, recebendo muita coisa de fora, tipo, deixando a gente desesperados. E Paulo fala isso. Filipenses, no capítulo 4, vamos lá. Já estou acabando, amém? Posso ler com vocês? Tá tudo bem aí? Filipenses 4. Meus irmãos, por que as escrituras elas é um tesouro, ela é um tesouro? Porque tem tudo aqui. Tem tudo aqui que você precisa. Sabia disso? Tudo. Tudo. Até no que pensar. É sério, vamos ler. Filipenses 4. Do 4 ao 9, diz assim, olha só. O título aqui desse trecho diz, a paz consigo mesmo. Ou seja, para que você tenha paz com você mesmo, para que você tenha esse equilíbrio, olha só o que Paulo diz aqui. Vamos lá? Verso 4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Primeira coisa, se alegre em Deus. Outra vez eu te digo, se alegra em Deus, amém? Chega de ficar esmorecido, chega de ficar down, chega de, ai meu Deus, nossa, está tudo errado, irmão. Glória a Deus, está tudo errado. Que isso, arroz? Nossa, sim, porque a Bíblia diz em tudo dai glória. E quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que têm consciência de propósito, ou seja, aqueles que andam de acordo com o propósito no qual foi chamado, está falando todas as coisas. Não está falando, olha, só as boas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se é ruim, Deus não está, tá? Todas as coisas. Todas as coisas. Não torne Deus cativo da sua emoção. Deus não é emocionado. Deus não é pavão. Nossa, olha eu aqui. É no silêncio. Lembra Elias na caverna? Elias está ali desesperado porque Jezabel ameaçou. Profeta, power demais, irmãos. Profeta dos sinais, mandou parar de chover, parou de chover, mandou chover, choveu. Irmão, 7 anos. Ficou sem chuva. Aí a Jeza deu aquele
cutucão nele, sai correndo, Deus me mata, Deus me leva, nossa, fui ameaçado. E Deus fica olhando, e os profetas de Baal? E a chama que veio do céu? E os anos que não choveu? Ah, entendi, você só se move por sinais. Aí diz que tem uma tempestade e Elias, como se movia apenas por sinais? Nossa, Deus está aqui. O que a Bíblia diz? Deus não estava lá. Aí vem aquela chama, aquele fogo lá, e Elias fala, Deus está aqui, vai se revelar dessa forma, vou voltar lá agora, tenho poder, tenho o meu Kamehameha aqui, Deus providenciou. Diz que Deus não estava lá. Aonde Deus estava? No cício, no silêncio. Diz que Deus estava apenas no sussurro. Aprenda a ouvir. Deus não é só o Deus do barulho. Deus é o Deus do silêncio. A carne quer barulho, o espírito é silêncio. Por isso que Paulo está dizendo aqui, o que pensar? Vamos lá. Verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Verso 6, não andeis preocupados, na minha versão, ansiosos. Meus irmãos, prestem atenção aqui. A palavra ansiedade ou preocupação, ela tem uma raiz grega, se chama merina. O que significa merina? Olha só aqui para mim. Eu tenho uma linha aqui, eu tenho um pé que está no tapete e o outro que está fora dele. Merina é você estar dividido ao meio. Estar ansioso é estar dividido, partido ao meio. O que o próprio Jesus disse sobre isso? Um reino dividido prospera? Quando estamos partidos ao meio, não prosperamos. Ou seja, não entendemos. Um lado eu creio, no outro não. Num lado eu dou um glória aqui porque foi legal o culto. Mas quando eu chego em casa eu me descabelo. Eu fico desesperado. Você está aqui? Então Paulo, ele trata dessas coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica. Com ações de graça. Verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, e o que, irmão? E o que? E a vossa mente. Em Cristo Jesus. E aí Paulo, ele vai dar uma dica. Finalmente, irmãos, tudo que é o que? Verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então ele está dizendo, você não quer mais estar dividido? Pense nessas coisas. Então qual é o filtro que nós temos que ter com o mundo? Aqueles que têm a mente de Cristo. É louvável? Então eu arranco fora. É respeitável? É de boa fama? Agrada ao Senhor? Arranca fora. Está aqui. E eu quero fechar com vocês, para que a gente ore um pouco, em 1 Coríntios. No verso 2. 1 Coríntios 2. Verso 14 ao 16. E eu quero orar com você. Amém? Diz assim, ora, o homem natural não aceita o que, irmão? Presta atenção, ele não está falando o pecador. Está falando, sabe, o promíscuo. O homem natural. O homem natural. Andar apenas nesse plano. Tem coisas que nós ouvimos que está muito mais alto do que essa realidade. E nós precisamos acessar esse lugar. Amém? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Fala a verdade, irmão. Tem coisa que a gente ouve que a gente fala, não é isso. Mas ele andou sobre as águas. Ele ressuscitou morto.
Teve um cara que não tinha bola do olho, ele pegou um barro, cuspiu e enfiou no olho do cara e nasceu o olho. Você já viu isso? Sim ou não? Já aconteceu perto de você? Quem ansia por isso? Arde dentro de você ver isso? Porque arde dentro de mim. Chega alguém sem braço aqui, vamos orar agora. E vai crescer um braço. Ah não, hoje não, nossa, meu Deus, ixi, não, ali não. É melhor vamos orar pela dor de cabeça. Se não resolver, toma o dipirona. E por que não essas coisas, irmãos? Por que não mais? Como você acha que vai ser a igreja dos últimos tempos? Quais sinais você acha que a igreja dos últimos dias vai manifestar? Vai ser esse aqui? Todo mundo aqui, nossa, ouvindo pregador da noite? Você acha que vai ser esse? Não, meus irmãos, vai ser coisa doida. E aí você vai lembrar desse dia. Uau, eu estou andando pelo Espírito. João 3,8, as paredes não me seguram mais. As paredes não me seguram mais. Aquilo que era loucura para você, para mim não é mais. Meus irmãos, aquilo que é para loucura para outros, para a gente tem que ser normal, sabia? A gente está muito normalzinho. Muito normalzinho no trabalho, muito normalzinho na faculdade. Nossa, a gente está muito normalzinho. Aí sabe qual é o problema? É que essa normalidade tem afetado até as reuniões. Tudo normalzinho. Ai, meu Deus, nossa. Aí a gente fica suando, levanta a mão. Faz aqui, polichinelo, vamos lá. Repita comigo, em uma só voz a gente fica nessa dinâmica aqui. Por quê? Por quê? Porque será que está nos faltando a predisposição em estar diante do nosso Deus e falar: eu vou ser o primeiro a te louvar. Eu vou ser o primeiro a erguer as minhas mãos. Eu vou ser o primeiro a erguer as minhas vozes. Eu vou ser isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que vai anteceder a volta do Filho é a tenda caída de Davi. Deus vai levantar um povo que vai adorar de verdade. E não vai ter medidas. E não vai ser só aqui. Vai ser lá fora. Vai ser no trabalho. Vai ser na faculdade. Vai ser em casa. Os filhos, as crianças tendo visões. Olha, eu tive uma visão. Eu vi ele voltando, porque é o que está acontecendo. Meus irmãos, a gente está tão escondido que o próprio Yeshua está aparecendo para os muçulmanos, porque a igreja não consegue avançar. O próprio Filho está aparecendo e você não tem ideia, mas o número de muçulmanos que tem se convertido é muito maior do que a gente sabe, porque diz que eles estão tendo visão, o Filho aparecendo: eu sou o Mashiach, sou eu. Como Paulo, por que me persegues? Tá. Não tá cara a passagem por Oriente Médio. Tá, e a esquina? E o seu vizinho? O seu amigo da escola? O seu amigo do trabalho? Ah não, eu não posso, porque o meu testemunho já foi tão bom que se eu falar alguma coisa eu vou queimar o rolê, irmão. Vamos se arrepender, vamos se tornar a mensagem em nome de Jesus. Esse é o tempo. Não é tempo de brincar. O tempo está acabando. O tempo está acabando. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Não é teologicamente, filosoficamente, espiritualmente. E não é espiritualidade maluca, amém? Como a gente tem visto por aí. É espiritualidade que transforma a nossa mente, que faz de mim e de você um crente inteligente. Não um crente ignorante, amém? Verso 15, porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Algumas coisas? Ou todas? Diz que o homem espiritual, quando você tem a sua mente renovada, quando você tem a sabedoria do alto, você é dotado por essa capacidade de julgar todas as coisas. Uau! Todas as coisas. Sabe aquela pessoa que talvez esteja passando algo no seu trabalho e vem em você alguma coisa diferente? E fala: posso conversar com você?
Eu notei que você é diferente. Eu já falei isso aqui outras vezes. Quem já passou por isso? Olha, você tem algo diferente. Não sei o que é. Às vezes você nem falou que era crente. Vamos bater um papo. E de repente, quando você dá os seus ouvidos, o Senhor vem e cumpre aquilo que Jesus disse para Pedro. Quando você estiver diante das autoridades. Não se preocupe com o que você vai falar. Por quê? Porque você não vai falar de você mesmo. Meu espírito. É o meu espírito que vai recair sobre você. Pedro, um pescador, homem de fala bruta, foi colocado diante de autoridades, homens eruditos, e Pedro bateu de frente com cada um deles. Pedro não tinha a sabedoria de Paulo. O próprio Pedro escreve na sua carta, tem coisa que Paulo fala que eu não entendo. Porém, quando eu estou no campo, só me basta o Espírito. Deixa vir, Senhor. Deixa vir, Senhor. Então o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ninguém alcança, irmão. Nossa mente dessa pessoa, pois é, uma mente de alguém que foi afetado pela realidade do reino de Deus. E o verso 16, que é a cerne da nossa mensagem, eu quero fechar aqui para a gente orar. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo? Nós, porém, agora vamos falar em uma só voz, de maneira profética. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Coloca a sua mão na sua cabeça aí. Seja profeta da sua vida agora. Não quero ser coach não, amém? É você que vai profetizar sobre a sua vida agora. Não é gatilho, não é nada disso. É para que você tenha uma ação, para que você saia da inércia. Fala, Senhor, eu quero a sua mente. Senhor, eu não quero mais pensar as coisas segundo a minha lente. Eu não quero mais, Senhor, me preocupar porque eu ando segundo as minhas emoções. Mas eu quero andar em esperança, Senhor, porque a tua mente, ela me coloca no futuro, Senhor. E é um futuro de esperança, não um futuro de preocupação. A preocupação é você sofrer por um futuro que ainda não chegou. Às vezes nós estamos chorando por coisas que ainda não aconteceram. E nós estamos nos preocupando com coisas que ainda não se resolveram. Mas o Senhor está falando por meio do seu Espírito. Eu preciso trocar a sua mente para que você se mova não por preocupações, mas por esperança. Pai, eu oro por cada casa aqui representada, cada homem, cada mulher, cada jovem, Senhor. Senhor, toca na mente de cada um deles. A tua palavra diz que o teu Espírito é que conhece as profundezas do seu coração, Senhor. Só o teu Espírito pode acessar esse lugar aonde homem nenhum pode acessar. Aonde, Senhor, a tecnologia não pode acessar. Aonde, Senhor, as medicações não pode acessar, Senhor. Nós sabemos que o Senhor usa quem quer e como quer. Mas nesse momento o que nós estamos te pedindo é, Senhor, troca a nossa mente. Nós não queremos pensar da mesma forma, Senhor. Nós entendemos que nós caminhamos sobre um novo pacto contigo, sobre um novo tempo, uma nova mentalidade, Senhor, um novo entendimento, Senhor, daqueles que estão nascendo de novo, não mais da carne, como a tua palavra diz, mas nascendo do alto, Pai. Senhor, toca, Senhor, na mente de cada um agora. Tudo aquilo que está confuso, nós denunciamos agora. Toda confusão, toda enganação, nós denunciamos agora, Senhor. Toda mente, Pai amado, carregada, Senhor, pela mentira, pela sofisma. O que é uma sofisma? É uma mentira que se veste de verdade. Tem cheiro de verdade, tem aparência de verdade, mas é mentira. Que toda sofisma seja tirada agora das nossas mentes. Que toda mentira seja tirada das nossas mentes. Senhor, tudo aquilo que nós temos ouvido e que nós temos alimentado, que tem afetado as nossas emoções, nós denunciamos agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.
Senhor, começa, Pai amado, a trazer equilíbrio, a paz que traz todo o entendimento, Senhor. Só o Seu Espírito pode fazer isso. Sopra, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, sopra cada mente agora, Senhor. Imprime, Senhor, as suas promessas, Senhor, no coração e na mente de cada um, Senhor. Imprime as suas palavras, Senhor, na mente e no coração de cada um. Nós queremos abandonar velhas estruturas, nós queremos abandonar essas velhas estruturas de pensamento, Senhor. Nós queremos abandonar essa nossa forma de fazer as coisas. Nós não queremos mais. Nós queremos, Senhor, ir de encontro ao novo, preparados ao novo, Senhor. Como família, como casa, como igreja, como homem, como mulher, como jovem, Senhor, como Senhor, como Senhora. Senhor, nós queremos ser tocados além da nossa humanidade e acessar aquilo que é espiritual, Senhor. Fala ao nosso coração, Espírito Santo. Começa a falar para o Senhor aí no seu lugar. Espírito Santo, fala comigo, Senhor, nessa noite. Fala no mais profundo do meu interior. Você que talvez esteja passando por algo e já não aguenta mais, e talvez o motivo para estar aqui é em busca de uma resposta. A resposta é uma só: Cristo. É Ele, porque a palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Diz que Ele levou sobre si, foi sobre Ele. Outrora os nossos nomes estavam como cartas marcadas, e diz que depois da cruz Ele rasgou essa dívida que nos separava de Deus e nos tornou amigos de Deus. Você é amigo, você é amiga, você é amado, Deus conta com você, e Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a mim, para que nós sejamos transformados por quem Ele é, e não apenas por aquilo que Ele pode fazer, porque Ele é Deus, e Ele pode fazer todas as coisas, mas muito mais do que isso, Deus quer trocar o nosso nome, e colocar sobre nós o nome dEle, Senhor, troca a nossa forma de pensar. Esse é o nosso clamor nessa noite. É o que nós clamamos nessa noite, Senhor. Nós não queremos recorrer a velhos hábitos, não queremos recorrer, Senhor, a velhos vícios, não queremos recorrer, Senhor amado, a coisas que nós já abandonamos. Não, Senhor, nós queremos, Pai, ir em direção com esperança, confiadamente, acessar o lugar secreto, acessar o santo lugar. Esse lugar nós queremos acessar, Senhor. Por favor, Senhor. É o que nós oramos nessa noite, Senhor. É o que nós oramos nessa noite, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar, e que não importa onde nós nos escondemos, o Seu Espírito nos encontra. O salmista disse isso. A Tua palavra diz que antes da nossa palavra vir à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar, o Senhor já conhece. A Tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Deus conhece você, irmão. Eu não te conheço, mas Deus conhece você. Deus conhece o seu levantar, Deus conhece o seu deitar. É Ele que está te chamando, é Ele que quer te tornar participante, é Ele que quer mudar a sua forma de pensar, para que você entenda e não apenas saiba. É Ele que quer te transformar. Senhor, que nós sejamos transformados, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós oramos, Senhor, para que tudo aquilo que nós temos ouvido de Ti, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado nesses dias, não apenas nesse lugar, mas na nossa vida, Senhor, no nosso trabalho, por meio de situações, na nossa casa, Senhor, até em batalhas que nós enfrentamos, Senhor, que a mensagem seja clara para a nossa vida, Senhor. Nós queremos sim nos tornar ministros, Senhor amado, ministros de um novo tempo, Senhor, ministros, Senhor amado, de um sacerdócio real, Senhor, diante do Senhor. Faz de nós, Senhor,
Faz de nós, Senhor, faz de nós um vaso novo. Se for necessário, quebre e faça de novo. Será que você tem coragem de dizer isso para o Senhor? Se for necessário, quebre, mas faça de novo. Eu quero ser, Senhor, faça-me de novo. Senhor, nos faça de novo, Senhor, se for preciso. Senhor amado, nós queremos nascer de novo. Senhor, nos dê força e coragem, Senhor, para dizer sim para isso que o Senhor está nos chamando. Nós não queremos ser iguais, e nós não queremos sair desse lugar da mesma forma que nós entramos, Senhor. Nós não estamos em busca de arrepios, não estamos em busca de pirofagias, de mágica, não. Nós estamos em busca de um despertar de uma consciência para o propósito eterno de Deus. Esse é o nosso pedido, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Louve o Senhor com as suas palmas, amém. Obrigado, Senhor. Louve o Senhor no seu lugar. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor. Louve o Senhor no seu lugar. Renda a Ele graças. Senhor, eu te louvo. Obrigado, Senhor. Diga para o Senhor: obrigado. Eu não quero ser igual. Não quero mais ser igual. Diga obrigado. Obrigado, Senhor, por me chacoalhar. Obrigado, Deus, porque o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece leal. Obrigado. Louve o Senhor aí no seu lugar. Louve o Senhor se você quiser ficar de pé no seu lugar. Louve o Senhor no seu lugar. Continue agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Eleve o seu espírito, continue adorando ao Senhor. Feche os seus olhos, põe a mão em teu coração. Tenha um tempo de gratidão. Ah, Senhor, obrigado, obrigado. Oh, obrigado, Espírito de